Amém. Quero convidar você a orar comigo nessa noite. Mais uma vez. Pai querido, Pai amado, obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado porque temos convicção de que Teu Espírito está aqui, se movendo no meio de nós. E a gente roga ao Senhor, a gente te pede, a gente clama como igreja, que haja nessa noite iluminação do Teu Espírito sobre as nossas vidas, para compreendermos mais do Teu Evangelho e principalmente experimentarmos e vivermos a sabedoria que provém do Teu Evangelho. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu sou uma pessoa que trabalho com a fala. Todos os domingos, praticamente do ano, ali, com exceção de pouquíssimos, eu prego. Eu falo. Dentro do ambiente também que eu convivo, né, do ambiente da universidade, eu também falo bastante, né? Leio, dou palestra. Então a fala faz parte, está presente na minha caminhada, na minha profissão. Eu vivo daquilo que eu falo, né? Então, isso é algo da minha vida, né? Bem como de todos os pregadores aqui da própria IBQ. A gente fala, a gente comunica, a gente trabalha com a boca, com a linguagem, com a comunicação. E eu, muitas vezes, me pego num dilema. Um dilema. Especialmente, acho que nos últimos anos, principalmente de pandemia, o dilema sobre o que falar, quando falar, como falar. Já compartilhei isso com a Aline e ela muitas vezes é a voz da minha consciência para me ajudar a discernir esse dilema. Eu não sei às vezes se eu estou sendo corajoso em falar o que eu estou falando, ou eu não sei se eu estou sendo covarde em deixar de falar o que eu acho que eu deveria falar. E eu tento, nessa tensão entre a coragem e a covardia, eu tento encontrar um caminho que eu chamo de sabedoria e tento discernir isso e caminhar. Mas o fato é que não é fácil, não é simples. Há uma complexidade em resolver esse tipo de dilema. E o que perpassa essa questão aqui é a cautela. A cautela. E eu penso que nós somos pessoas muito pouco cautelosas na hora de nós falarmos, mas eu não estou falando aqui, a pregação não é sobre só comunicação, sobre língua, sobre fala, mas também na hora de emitirmos, ou de, seja expressando ou não, definirmos os nossos juízos sobre as coisas que a gente enxerga, que a gente vê. Nós somos pouco cautelosos em fazermos os nossos juízos sobre várias coisas. E por que a gente não é cauteloso? Porque a gente é precipitado muitas vezes. A gente, ao invés da gente pensar mais, da gente pensar um pouco mais, estudar mais, refletir mais, conversar mais, a gente chega na conclusão muito rápido. A gente é precipitado. A gente é ansioso, a gente é apressado. Talvez o que tenha piorado isso de maneira que me parece assim bastante evidente isso, né? E eu me incluo nesse processo todo aqui. Talvez sejam as mídias sociais, né? A velocidade da informação, aquela coisa toda. E a consequência dessa precipitação, a consequência dessa falta de cautela, é que a gente passa a emitir juízo de maneira muito categórica. Muito categórica. As nossas falas, elas são muito categóricas. Não, esse assunto aqui é isso aqui, é aqui que está a resposta. Puxa vida, você já chegou na conclusão, é isso mesmo? Mas você não é nem da área, você já chegou na conclusão.
Às vezes, essa precipitação que se manifesta nessa expressão de juízo categórica, ela também acaba se desdobrando também em falas até preconceituosas. Preconceituosas. A gente não conhece a vida do outro, a gente não sabe o que viveu, não sabe o que está passando, a gente não conhece a biografia, a gente não sabe dos traumas, a gente não sabe o histórico, mas eu olho para o casamento do outro ali e eu falo, não, o problema é isso aqui, ó, tá ruim por causa disso, falta Jesus. Oxi, será que falta Jesus? Você conhece a intimidade, você sabe a oração, você não sabe nada, muitas vezes, entende? Mas preconceito, né? E eu poderia dar outros exemplos também. Às vezes a consequência, aí é a coisa mais chata, a consequência da precipitação também é a manifestação da ignorância. É triste, né? A pessoa, ela fala sobre o que não sabe, emite um juízo categórico sobre o que não sabe, e às vezes nem percebe que está vendo ao redor, está olhando e falando assim, gente, que é isso? Ignorância, manifestação da ignorância. E isso tudo que eu estou falando acontece em muitas áreas, meus irmãos. Óbvio que a gente tem que mencionar a questão política. O ambiente político, nós vivemos, né, anos em que o Brasil a gente chama de polarizado, em que ambos os lados, né, emitem opiniões categóricas sobre absolutamente tudo. A religião é outra área, que também ela é uma fábrica de emissão de opiniões, de juízos categóricos a respeito das coisas. Futebol eu não vou entrar, porque se eu for falar eu vou emitir um juízo categórico do tricampeão mundial. Mas religião e política, dentre outras coisas, são temáticas em que a gente percebe isso de maneira muito, muito clara. E eu quero fazer uma afirmação aqui, aí eu espero estar sendo sábio. Nós, como evangélicos, nós aprendemos errado. Nós, como evangélicos, nós aprendemos errado. Por que nós aprendemos errado? Porque desde criança, nós oramos aqui pelos pequeninos que estão indo, nós aprendemos que nós evangélicos, a nossa religião, a nossa fé, nós somos os certos, absolutamente certos, e os outros são absolutamente errados. Nós aprendemos assim. Se você voltar ali na memória, ou discernir talvez coisas que você escuta até hoje em dia, você vai perceber que isso não me parece assim, eu não estou divagando, estou falando de algo que dá para perceber. Nós somos as pessoas evangélicos, tá? Às vezes assim já, o tamanho, né, como uma pessoa falou esses dias de ouvir, o tamanho da nossa cerca, ela é tão alta, que às vezes até o luterano ali fica de fora, até o outro da outra denominação fica de fora. Católico então, pelo amor de Deus, outro de outra religião, meu Deus do céu. Nós temos Deus, Deus está com a gente aqui, ó, nós pegamos Deus, os outros têm o diabo. Nós temos Deus, os outros têm o diabo. Nós, infelizmente, aprendemos que nós somos capazes de discernir e saber quem vai para o céu e quem vai para o inferno. E a gente foi treinado nesse ciclo todo, a sermos assim, a pensarmos assim. Mas pastor, mas a gente também ama. Eu sei, meu irmão, eu não tô generalizando, eu não estou dizendo que isso não é temperado com uma série de outras coisas, mas a gente sabe, eu sei porque eu faço parte disso tudo. Nós fomos treinados a sermos as pessoas que pelo menos lá no fundo do coração olhamos para o outro ali diferente da gente. Aquele está lascado, ele precisa vir para a minha igreja, senão ele está perdido, ele vai para o inferno, e eu sei disso. Então a gente aprendeu a gente aprendeu que a gente sabe
quem é que vai para o céu e quem é que vai para o inferno. E isso se desdobra dentro da nossa vida espiritual, comunitária, de um jeito em que a gente profere juízo. Tá? Eu não estou aqui divulgando que a gente não pode analisar, que a gente não pode julgar no bom sentido do termo. A gente emite juízo. Sabe o juiz do tribunal que bate o martelinho? A gente bate o martelinho. Sem trânsito e julgado. Bate só o César vai entender, a Marília, são advogados. Bate o martelinho. A gente emite juízo à torta e à direita. Isso é muito complicado dentro da nossa tradição. E a gente aprendeu errado, e eu queria passar com vocês por alguns textos bíblicos. Primeiro deles, Mateus 13, 29 a 30. Abra comigo lá. Se prepare para ler a Bíblia hoje. Vamos passar por alguns textos. Mateus 13, de 29 a 30. A famosa parábola do joio e do trigo. Joio e trigo são duas coisas muitíssimo parecidas, só que elas são diferentes. E aí, Jesus vai dizer o seguinte, Mateus 13, 29 a 30. Se vocês tirarem o joio, pode acontecer de arrancarem também o trigo. Deixem os dois crescerem juntos até a colheita. Então direi aos ceifeiros que separem o joio, amarrem-no em feixes e queimem-no, e depois guardem o trigo no celeiro. O que Jesus está falando aqui? O que Jesus está nos ensinando aqui? Que nós, eu e você, nós não somos os ceifeiros. Nós não somos os ceifeiros. Nós não somos as pessoas que vão fazer ali o trabalho de discernir quem é joio e quem é trigo. Nós, humanos, não temos essa condição. Somente quem sabe o que é joio, verdadeiro joio, e trigo, verdadeiro trigo, é Deus. Se de alguma maneira ensinaram para você, como ensinaram para mim, que a gente tem condição de emitir esse tipo de juízo sobre a vida dos outros, e olhar para um humano e dizer, você é joio ou você é trigo, você aprendeu errado. Errado. Porque a gente não faz isso. Quem faz isso é Deus, é o trabalho de Deus, é o trabalho dele, dos anjos dele, em um dia que vai chegar ainda. Amém? Lucas 6,41. Lucas 6,41. Olha o alerta aqui de Jesus. Trecho também da Escritura, que eu tenho certeza que você já ouviu também em algum lugar, mensagem sobre isso. Por que você se preocupa com o cisco no olho de seu amigo, enquanto há um tronco em seu próprio olho? Por que você se preocupa com o cisco no olho do seu amigo, enquanto há um tronco em seu próprio olho? E novamente, Jesus não está dizendo aqui, não, eu não posso olhar o cisco do olho de absolutamente ninguém, eu tenho que ficar, o cara está caindo no buraco, eu não vou fazer nada. Não, não é isso que Jesus está ensinando. Ele tá mostrando para a gente que há uma possibilidade muito grande de nós querermos cuidar do cisco do olho do outro e sequer percebermos que temos um tronco no nosso olho. Precipitação, ansiedade, muita pressa, muita falta de cautela. É um alerta a respeito do perigo de você emitir juízo sobre a vida do outro. É um alerta a respeito do risco que nós corremos de nos tornarmos hipócritas. Eu cuido da vida alheia e não cuido da minha? O Evangelho é um movimento para dentro de nós. O Evangelho me ajuda a me entender. Ele não me incentiva a ficar cuidando da vida dos outros.
Não há esse tipo de ênfase nas Escrituras, nos Evangelhos, em Jesus. Amém? Mais um texto. Vamos lá, Tiago 1,19. Tiago 1,19. Ó, passamos por Mateus, passamos por Lucas, poderíamos ir para mais textos. Vamos para Tiago agora. Tiago vai dizer o seguinte, Tiago 1,19. Entendam isso, meus amados irmãos, estejam todos prontos para ouvir, mas não se apressem em falar nem se irar. Olha o incentivo neotestamentário. Cuidado ao falar, cuidado ao emitir suas opiniões, cuidado ao falar, emitir juízo. Calma, vá com calma, né? Estejam prontos para ouvir. Alguém já disse aí, né, que a gente tem duas orelhinhas, né, e uma boquinha, né? Então, pela matemática, a gente entende que é mais importante ouvir. O texto bíblico vai nessa lógica, né, Tiago? Cuidado, não se apressem em falar. Calma, calma. As coisas podem ser mais complexas do que você imagina. Vamos para Judas agora? Judas, vamos para Judas. Vamos agora para um lance mais espiritual. Não que tudo isso não seja espiritual, mas enfim. Judas 1, de 9 a 10, lá no finalzinho da sua Bíblia, é uma pagininha ali só tem um capítulo. Judas está trabalhando ali a sua temática e chega um dado momento em que ele escreve o seguinte. Olha que texto interessantíssimo. Judas 1, de 9 a 10. Mas nem mesmo o arcanjo Miguel, ele está falando sobre anjos, nem mesmo o arcanjo Miguel se atreveu a acusar o diabo de blasfêmia. Ele disse apenas, o Senhor o repreenda. Isso aconteceu quando Miguel discutia com o diabo a respeito do corpo de Moisés. Gente, o que eu queria destacar nesse texto aqui? Pastor, o que você acha disso? O que ele está querendo dizer? Não faço ideia, dificílimo entender isso aqui, né? Mas o que ele está descrevendo é que teve um dia que o arcanjo Miguel bateu boca com o diabo, tá certo? A respeito do quê? Do corpo de Moisés. Moisés tinha provavelmente morrido, e eles estavam discutindo o que ia ser feito com o grande Moisés, que é uma pessoa ultra mega importante na tradição judaica. E Judas, ele diz o seguinte, que o anjo, ele não ousou acusar o diabo de blasfêmia, ele não teve essa coragem, ele não teve essa ousadia, ele foi cauteloso, ele tomou cuidado, que o Senhor o repreenda, que o Senhor, gente, o diabo, vamos dar um pulo agora lá em Provérbios? Ah, pastor, se o senhor está enganando a gente, só está falando de Novo Testamento, vamos para o Antigo. Provérbios, molhar a sabedoria dos provérbios, diz a tradição que Salomão assim os escreveu, e diz o seguinte, Provérbios 21, 23. 21, 23. Olha o que o texto vai falar sobre, né, essa questão da boca, da língua, de falar, de se manifestar, etc. Cuide da língua e fique de boca fechada, e você não se meterá em apuros. O que essa sabedoria está dizendo? Cuidado. Cautela, não se precipite ao falar, não se precipite ao emitir juízo. A probabilidade de você falar muito, já aconteceu comigo, viu? Volto para casa, Senhor, eu conto ou não conto para a Aline que eu falei aquilo para aquela pessoa, Senhor? Esse é meu dilema, porque se a minha expectativa é que ela fale assim, não foi tão grave, aí eu fico mais aliviado. Mas quando a gente fala muito, a gente corre o risco do quê? De se meter em apuros, de ser ignorante.
sabe? De falar mais do que devia mesmo, do que falar na hora errada, etc, etc, etc. O que o provérbio, o que a sabedoria bíblica está ensinando para a gente? Cuide da sua língua, fique de boca fechada, seja tardio ao falar, cuidado, se você falar muito, você corre o risco de se meter em apuros. E pensando nessa pregação que eu lembrei do Zé Cabaleiro, ele tem uma música em que ele fala assim: eu digo, calma alma minha, calminha, você tem muito o que aprender. Calma, alma minha, calminha, você tem muito o que aprender. E me parece que é isso que a gente percebe na tradição bíblica. A sabedoria bíblica está dizendo para mim e para você nessa noite: calma, calminha, você tem muito o que aprender. Se você sair daqui hoje com mais cautela, na hora de falar, na hora de expressar suas opiniões, na hora de postar, na hora de gerenciar a sua alma, o seu coração e os juízos que você emite lá dentro, até sem expressá-los, chegamos no lugar que a gente precisava. Chegamos no lugar onde nós precisávamos. Por quê? Porque quando a nossa alma, ela está calma, ela está calminha, ela não está ansiosa, ela não está precipitada, ela não está vivendo nessa lógica que eu falei que muitas vezes a gente aprende a julgar o outro, a julgar as coisas, a emitir juízo sobre todos os assuntos, sobre todas as coisas, sobre política, sobre religião, sobre até futebol, sobre família, sobre o casamento alheio, sobre tudo e todos. A gente vai para um lugar muito ruim. Em contrapartida, se nós nos alimentamos dessa sabedoria bíblica que nós navegamos aqui em alguns poucos de muitos textos, a gente vai ter uma alma nutrida de sabedoria, cheia de benefícios. E o primeiro deles, que eu quero destacar aqui nessa noite, é justamente a gente perceber essa cautela como sabedoria. Quando a gente é cauteloso, a gente é sábio. Quando a gente pensa 2, 3, 10, 20 vezes, 1 milhão de vezes talvez, para a gente emitir um juízo de uma coisa que a gente não está tão confiante, a gente é sábio. Irmão, irmã, nós não somos juízes perfeitos. Só existe um juiz perfeito e ele é Deus. Sequer o arcanjo Miguel está em condições de julgar o próprio Satanás. Sequer o arcanjo Miguel, que dirá eu e você? Eu e você, meu irmão e minha irmã, lamento te informar, nós sabemos muito menos do que nós achamos que sabemos. Eu e você, a gente sabe muito menos do que a gente acha que a gente verdadeiramente sabe. Falta na nossa vida, na nossa caminhada, humildade. Uma bela dose de humildade, combinada com uma dose de bom senso, um pouquinho de sobriedade e uma pitada de racionalidade, você vai perceber, meu irmão e minha irmã, que cada passo que a gente dá é uma surpresa. Eu vou criar a Anne de um jeito maravilhoso. Para, André, com esse papo. Ele nem começou ainda a viver a vida paterna. Ele não faz ideia do que é. Mas pastor, Aline, eu tenho uma receita aqui de como que faz para acontecer, para ser bom, para ser perfeito. Se fizer assim, o peito vai ficar bom, não vai acontecer nada, Aline. Se você fizer desse jeito, vai ser maravilhoso. Irmão, já vivemos o suficiente para saber que não há receitas de bolo. Sobre a paternidade, sobre a vida espiritual, sobre as questões políticas, sobre as questões futebolísticas e por aí vai. Se a gente olhar com atenção o nosso mundo, a vida, você vai perceber que ela não é preta e branca, ela não é 0 e 1, ela não é certo e errado, ela é difícil, ela é complexa. Por isso que muitas vezes aqui quando a gente fala a respeito de Deus, a gente fala sobre
discernimento. Discernimento. O mundo, ele é muito mais complexo do que a gente gostaria. Eu adoraria chegar aqui para você em cada atendimento pastoral, em cada dia que eu encontro você, e que você compartilha comigo um problema, e dizer para você, está aqui, ó, calma aí, deixa eu preparar a receita para resolver. Eu adoraria, mas a vida não funciona assim, a vida não é assim. E aí, quando a gente vai para o universo da religião, aí a coisa fica mais complicada ainda, fica mais complexa ainda. Eu quero te fazer outra afirmação categórica. Eu e você, nós não sabemos os mistérios metafísicos. O que é isso, pastor? Metafísica, do que você está falando? Sabe aquele papo de não vamos discutir o sexo dos anjos? Já ouviram? Isso. Nós não temos condições de discutir o sexo dos anjos. Nós não temos acesso às coisas do além. A gente é capaz, através do Espírito Santo, de discernir uma coisa ou outra. Mas estamos absolutamente distantes e longe de discernirmos tudo. Pastor, faz um curso do Apocalipse para a gente saber o cronograma do fim do mundo. Meu irmão, minha irmã, vamos ler o texto bíblico, eu te convido a ler, estude. Leia Apocalipse, vai ler o Daniel, vai ler lá todos os mais apocalípticos das Escrituras. Você vai perceber, com uma leitura atenta, cautelosa, que a gente sabe muito menos do que aquilo que o texto está dizendo para a gente. O texto não desvenda as coisas do futuro. A gente consegue saber pouquíssimas coisas. A gente sabe que Jesus vai voltar. E que a gente não sabe quando. E só. Praticamente só. Aí vem aquelas coisas, né? De discussões escatológicas. E a tribulação? Já ouviram esse papo? Tribulação, são 7 anos mesmo? É 1000 anos literais? Jesus volta no começo, no meio ou no fim da grande tribulação? Gente, a gente não faz ideia. Essa é a verdade. A gente não faz ideia do quando. Ele mesmo disse, o Filho disse, eu não sei o dia nem a hora. E às vezes a gente escuta, né? Poxa, professor, pastor, os sinais do fim estão aí, hein? Jesus vai voltar nessa geração. Meu irmão, Jesus disse, Jesus, não fui eu, Jesus, ele não sabia o dia e a hora, e você sabe, a geração. Vocês estão percebendo a pretensão? E aí, quando a gente vai para céu e inferno ainda, conforme os textos que nós já lemos aqui, a gente não sabe, não está na nossa alçada discernir céu e inferno a respeito das outras pessoas. Mas pastor, está na Bíblia. Olha, se a gente for levar a rigor daquilo que o texto bíblico está nos ensinando, sabe o que é? É que ninguém vai para o céu, é que todo mundo vai para o inferno. Se a gente pegar os textos clássicos lá, onde tem listas de pecados, e no finalzinho fala, e nenhum herdará o reino dos céus, aqueles que praticam essas coisas, ninguém aqui está salvo, não sobra um, a lógica bíblica trabalha dessa maneira, para enfatizar que nós precisamos do que? Da graça divina. Então não ache que dá para ler a Bíblia, simplificá-la de tal modo, a olhar para aquele indivíduo, ou para aquele ali, ou para aquela, e bater o martelo do juiz. Não dá. Mas está na Bíblia, tem um monte de coisa na Bíblia, meu irmão e minha irmã. A Bíblia é difícil de ser lida, são 66 livros. Escrita por autores diferentes, em épocas diferentes, com gêneros literários diferentes. Dá trabalho estudar a Bíblia. A Bíblia não é o Google. Você bota uma palavra e chega lá os versículos, aí você pega os versículos e se aplica assim na vida, como se fosse uma coisa fast food. Não, a Bíblia não é o chat GPT. Não é. E a Bíblia
conforme nós lemos aqui e queremos ser fiéis àquilo que a gente consegue acessar dela ali, nos incentiva ao quê? Cautela, cuidado, paciência, discernimento. Poxa, pastor, mas então a gente vai ficar com um monte de dúvidas. Vai ficar com um monte de dúvidas. Como assim, pastor? Eu tenho um monte de dúvidas. Você tem um monte de dúvidas. Nós temos dúvidas. E qual o problema de nós termos dúvidas? Nós somos humanos. Nós somos gente. Estamos tentando fazer o melhor. Servir a Jesus da melhor maneira. Vivenciarmos a experiência de igreja da melhor forma. Mas eu tenho dúvidas. Você, eu sei que tem dúvidas. E o problema não são as dúvidas. O problema são as certezas. O problema são as pessoas que só têm certezas. Olha, essas eu te convido a não convidar para comer uma pizza com você. Vai ser complicado, gente. Gente que só tem certezas são pessoas complicadas. E eu falo isso com todo o temor do mundo. E eu também me torno complicado quando eu acho que eu tenho muitas certezas. Quando eu acho que eu sou o pastor ideal, porque eu sei isso, aquilo e aquilo. Eu sou, não me chame para comer comigo, você está louco. Quando eu acho que eu tenho o meu casamento perfeito, que eu faço tudo perfeito, que eu tenho as respostas matrimoniais absolutamente perfeitas, não siga meu exemplo. Porque nós temos dúvidas. E está tudo bem a gente ter dúvidas. A questão é que nós devemos ser cautelosos. E só para controlar a ansiedade, talvez, sua. Eu vou dizer o que a gente tem certeza no final da mensagem. Amém? Amém? Para a gente não cair num relativismo. Não é essa a proposta. Não é essa a proposta. Está tudo bem termos dúvidas. O ponto aqui é que a gente precisa ser cauteloso. A cautela é um benefício. A cautela é uma sabedoria. O cauteloso e a cautelosa é sábio, é sábia. E na pior das hipóteses, Provérbios 17, 28, até o insensato passa por sábio quando fica calado. De boca fechada até parece inteligente. Então, na pior das hipóteses, eu espero que ninguém esteja incluído nessa aqui. Se você for cauteloso no sentido só de controlar a sua língua, você vai passar até por inteligente. Provérbios está ensinando a gente. O segundo benefício que a gente tem de discernir, de perceber no texto bíblico a questão da cautela, é o benefício da paz interior. Da paz interior. Se você já se sentiu pressionado, a pressão de você ter que decidir tudo na hora que te pedem, de você ter que falar sempre que você é chamado para falar, de você ter que se posicionar sobre todo tipo de assunto, de você ter que emitir e fazer julgamento sobre as diversas coisas da vida. Se você já se sentiu pressionado por ter de opinar sobre N coisas, você já percebeu o quanto que isso tira a nossa paz. O quanto que isso mexe com a nossa alma, o quanto faz da nossa alma algo atribulado. Porque daí ali você falou demais, você não podia ter falado, ali você falou de menos, você devia ter falado mais, ali aconteceu não sei o quê, ali teve essa consequência, ali você se deu mal, ali você passou do limite, ali. Quando você vai para esse caminho, sente a pressão, e a pressão ela é tanta, e você cede a ela. E novamente, as mídias sociais, elas produzem esse efeito. Estou lendo um livro chamado A Máquina do Caos. Você sabe como que esse negocinho de aplicativo de mídia social é feito? Tem uma lógica de caça-níquel. Sabe o que é caça-níquel? Aquela alavanquinha que você puxa lá, você bota dinheiro, puxa os negocinhos, tudo coloridinho, fica rodando, e se dá certo você ganha dinheiro. E você quer jogar de novo, e você fica naquele loop ali, né? Aquele coloridinho não é à toa. Aquela sensaçãozinha de você fazer assim, ó, aí você sente até no dedo assim quase, né? Aí você fica na timeline lá fazendo assim, sem parar.
E alguns aplicativos é legal que ele mostra a taxa de minutos que você e eu ficamos presos no caça-níquel. E quanto mais você comenta, aí vem lá os irmãos da igreja e curtem, aí você quer comentar mais. Poxa, 7 coraçõezinhos, que alegria. Olha, eu falei, os irmãos gostaram. Né? Ó, que gostoso. Aquilo gera dentro de você o mesmo efeito que gera em qualquer humano que está num cassino em Las Vegas. É exatamente a mesma coisa, a mesma lógica. E você vai se viciando em emitir opinião, se viciando em falar sobre o que a gente às vezes não sabe, se viciando em ter que se posicionar sobre aquilo que você não quer se posicionar ainda. Quero pensar mais. Se viciando porque alguém vai curtir, porque você vai curtir do outro, que você vai comentar, etc, etc, etc. Sabe o que vai acontecer com a sua paz interior? Ela vai para o brejo. Você não vai viver a paz interior, você vai viver o inferno interior. O inferno interior de não conversar mais com as pessoas na mesa do almoço, da janta. O inferno interior de você ver seu casamento, sua paternidade, sua maternidade, as suas amizades indo embora. O inferno interior de você, poxa vida, eu tive 10 coraçõezinhos, agora eu só tive o joia do César. Meu Deus, o que aconteceu comigo? Ninguém gosta de mim mais. Cara, é caça-níquel. É caça-níquel. Aquele documentário, o Dilema das Redes Sociais, uma outra indicação aqui, né? Está lá no Netflix. Se você usa alguma coisa no seu celular e você não paga, sabe por quê? É porque você que é o produto. Você é o produto. Pressão, confusão, vergonha de não ser aceito nas mídias sociais, de não ter os likes, vergonha por se perceber em dado momento, tendo em vista a pressão e você emitiu o juízo errado, vergonha da superficialidade que você percebeu que você está a respeito daquele assunto. Sabe aquela coisa da pessoa que se sente um impostor? Eu não sou bom o suficiente, eu não li o suficiente, eu não sei o suficiente. Essa alma que não tem cautela na vivência, na vida, no dia a dia, ela se coloca no lugar da tribulação, da superficialidade, da vergonha, da confusão. Calma, alma minha, calminha, você ainda tem muito que aprender, muito que aprender. Irmão, irmã, experimente a paz daquele que te justifica, independente dos likes que você tem. Meu irmão e minha irmã, experimente a paz daquele que gera e produz liberdade na nossa vida, sem cobrar absolutamente nada em troca. Meu irmão, minha irmã, experimente a paz na alma daquele que não te pressiona, daquele que é manso e humilde, daquele que é paciente conosco. Experimente a paz de Jesus. Calma, cautela, cuidado, isso vai produzir paz no seu interior. Quando você começar a descobrir que o juízo que você emitiu sobre aquelas pessoas está errado, está equivocado, porque tinha informações que você não sabia, você vai se sentir ainda mais afundado nessa sombra, nessa confusão. Talvez, dependendo do nível de pessoa que você é, da quantidade de juízo que você emite, talvez a hora que você se deparar com o tronco que está nos seus olhos, talvez isso vai fazer você mergulhar numa depressão profunda, no seu interior, de quem descobriu que tudo aquilo que construiu a respeito de si mesmo, é na verdade uma verdadeira mentira. Calma, cautela, cuidado,
Diga para a sua alma nessa noite: calma, alma minha. Diga para a sua língua nessa noite: calma, língua minha. Diga para o juiz que habita você: calma. Cuidado, cautela. Porque esse caminho precipitado, esse caminho soberbo, esse caminho de juízo permanente, de estado de juiz permanente, é o caminho que vai na contramão de tudo aquilo que a gente aprende nas Escrituras. A gente não aprende isso em Mateus, a gente não aprende isso em Lucas, a gente não aprende isso em Tiago, a gente não aprende isso em Jesus, a gente não aprende isso em Paulo, a gente não aprende isso nos Provérbios, a gente não aprende isso. Não aprende. E se alguém te ensinou isso, eu oro a Deus para que o Espírito Santo comece um processo na sua vida, sabe, de desconstruir essas certezas, essa capacidade de discernir a vida, o mundo e os outros de uma maneira cabal, para você começar a caminhar pisando em ovos, com cuidado, refletindo mais, pensando mais e amadurecendo mais. Poxa, pastor, mas se a gente não pode ter tantas certezas, que certezas que sobram? Que certezas que sobram? Esse exercício é muito bom e é muito produtivo para a gente poder entender o que sobra. E o que sobra é aquilo justamente que Paulo vai trabalhar em 1 Coríntios capítulo 13, quando ele diz que um dia as línguas passarão, as palavras de conhecimento passarão, os dons cessarão. Agora, o que vai permanecer é a fé, a esperança e o amor. O mais importante de tudo, diz o apóstolo Paulo, é, porém, o amor. O amor. A gente não tem tantas certezas. Eu não tenho o cronograma do Apocalipse. Eu não posso, intelectualmente me sentiria um falsificador se eu gravasse um vídeo no YouTube dizendo para você quando Jesus volta, qual que é a data, o que vai acontecer lá na frente, como que vai ser a tribulação, e explicasse isso de maneira cabal. Eu não posso fazer isso porque ninguém poderia fazer isso, porque o texto não deixa claro essas coisas. Mas uma coisa nós temos certeza, nós temos a certeza do amor. Nós temos a certeza que a paciência é um bom caminho. Nós temos certeza de que a bondade é um bom caminho. Nós temos certeza de que servir ao outro é um bom caminho. Nós temos certeza de que tolerar os diferentes é um bom caminho. Nós temos certeza de que a amizade é um bom caminho. Alguém já me disse sobre aquela frase, melhor ser feliz do que ter razão. Quem já ouviu? Alguém já contou isso para você, já falou isso? E hoje, eu posso dizer isso com toda a franqueza do meu coração. Ah, como é melhor ser feliz do que ter razão. É melhor ser feliz do que ter razão. De uma maneira precipitada, quando você me escuta dizendo isso, pode parecer um covarde. Desistiu da razão. Desistiu, não tem mais, coragem ali para enfrentar as coisas, cedeu, é um fracassado, cedeu a um papo furado. Mas não é. Essa frase me parece muito alinhada a tudo aquilo que a gente aprende nas Escrituras. É melhor ser feliz do que ter razão, porque a razão que a gente tem, ela é muito pouca. Ela é muito pouca. A gente tem certeza de muitas poucas coisas, nós temos dúvidas. Quando a gente olha, por exemplo, uma crise conjugal, uma amizade que se rompeu, pais afastados dos filhos, situações em lares, em famílias, em igrejas, quando a gente observa de perto, e a gente fala assim, puxa vida, esse está certo, aquele está errado. Quando a gente observa de perto com uma lupa, a gente sabe que o problema é sempre muito mais complexo. Eu, quando brigo com a Aline, eu desisti há bons anos já de querer estar absolutamente certo sobre o meu ponto de vista, sustentá-lo até o fim, até ela se convencer de que eu estou certo, que ela está absolutamente errada.
Porque eu sei que o jeito que eu falei não foi legal. Eu sei também que aquilo que eu fiz no verão passado contribuiu para aquela situação que a gente está vivendo. Eu sei também que eu também fui um pouquinho cínico ali naquela fala e despertou alguma coisa nela. Eu sei também que aquilo que ela está fazendo de errado eu também faço de vez em quando. E quando a gente começa a avaliar as coisas com uma lupa, a gente sabe que a gente não tem toda a razão do mundo. Então, numa situação de conflito matrimonial, familiar, de amizade, de igreja, diga para a sua alma: calma, alma minha, calminha, você tem muito que aprender, tem muito que aprender. E você vai encontrar, observando bem essa sua alma, você vai encontrar que você falhou, que você não tem certeza absoluta daquilo. Você não é o juiz, você não tem condição de bater esse martelo. Somente a cautela, somente a paciência, somente a bondade, somente a tolerância, somente a amizade, somente o diálogo, somente com esse espírito cauteloso, nós seremos capazes de vivenciar o amor, ouvir o outro. Somente assim a gente será capaz de contribuir com a paz. Somente assim a gente será capaz de viver uma vida melhor. Somente assim. Quais são os benefícios de uma alma calma? Cautela, como sabedoria, paz interior e, o mais importante, a possibilidade da gente viver o amor. Quem tem certeza absoluta de absolutamente tudo, não é capaz de amar, porque não consegue olhar para o outro e encontrar o outro de um jeito em que aquele outro vai olhar para ele de volta e vai agregar algo. Entendem? Somente com cautela a gente é capaz de viver o amor. Eu quero orar por você nessa noite, mas especialmente você que não tem experimentado paz interior. Você que tem experimentado na sua vida, na sua alma, na sua interioridade, uma confusão, um caos, uma agressividade, um nervosismo. Se você está interessado nessa noite em matar o juiz que está habitando você, te pressionando para ser aquela pessoa que tem que saber sobre tudo, sobre todos. Se você está cansado dessa turbulência que a hipocrisia tem gerado dentro de si, dentro de você, eu quero orar por você nessa noite, por você, pedindo ao Espírito Santo que te acalme, que te traga calma. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pela tua sabedoria. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu exemplo. Obrigado, Senhor, porque hoje, mais de 2000 anos depois, em que o Senhor encarnou, os vestígios todos da sabedoria do teu evangelho chegaram até nós, nos possibilitando uma vida com paz no nosso interior. E eu quero te pedir nessa noite por aqueles que não têm paz, aqueles que não estão pacificados, aqueles que estão tumultuados, que estão se metendo em confusões, que não estão conseguindo reconciliações, que não estão conseguindo experimentar o amor, que não estão conseguindo viver com paciência, que não estão conseguindo discernir a vida, o próximo, a si mesmo. Eu quero orar por estes, Pai. Teu Espírito Santo, Senhor, possa fazer o trabalho
de acalmá-los, de pacificá-los. Dá sabedoria, Senhor, dá sabedoria, dá paciência, Senhor, dá um espírito cauteloso. Dá, Senhor, força, iniciativa para buscar a tua sabedoria, para se aperfeiçoar na vida, para que o casamento melhore, para que haja mais amizade, para que haja mais irmandade na igreja, para que haja, Senhor, mais sabedoria no trabalho, para que haja mais sabedoria na vida, Senhor, como cidadãos que somos aqui, de Osasco, de São Paulo, desse lugar onde nos encontramos. Nos ajuda, Senhor, com a tua sabedoria, derrama ela sobre nós, especialmente sobre os aflitos, nessa noite, e que eles possam ter a alma calma, calminha, em um processo de constante aprendizado, aos pés daquele que é manso e humilde de coração. Em nome de Jesus, amém, amém e amém.